boa noite a todos. Eu começo a pedir que nós recebemos vocês, sejam muito bem-vindos nessa casa de oração. Hoje nós estamos na última sexta-feira do ano, a gente já está trabalhando na principal. A gente vai ser agraciado com a palestra do nosso querido amigo Viral. Antes das preparações iniciais, vamos aplicar alguns avisos rotineiros. Às quartas-feiras, as encarregadas darão estudos, em aula aberta à população, todo mundo que tem interesse nessa mensagem, né, para a gente, para que nós consigamos entender um pouco melhor o sentido da vida, a partir da vida. As sextas-feiras são as reuniões doutrinárias, no terceiro sábado de cada mês, a gente realiza e entrega as cestas básicas, por lá em quem quiser se juntar a gente também pode fazer a doação da cesta básica, ou quem não puder fazer a doação da cesta básica, ali na frente tem um cestinho, uma cesta, quem interesse pode fazer um quilo de alimento qualquer, que a gente vai juntando aquilo, e a gente vai montando outras cestas e a gente vai matando a fome material das pessoas. Tá? Para a leitura do livro Pão Nosso, nós convidamos nossa irmã Maria José, que vai ler a lição 72, Contempla Mais Longe. Boa noite a todos. Lição 72 do Pão Nosso, contempla mais longe. Porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão. Jesus. Lucas, capítulo 6, versículo 38. Para o esquimó, o céu é um continente de gelo, sustentando as focas. Para o selvagem da floresta, não há outro paraíso além da caça abundante. Para o homem de religião sectária, a glória de além-túmulo pertence exclusivamente a ele e aos que se lhe afeiçoam. Para o sábio, este mundo e os ciclos celestiais que o rodeiam são pequeninos departamentos do universo. Transfere a observação para o teu campo de experiência diária e não ouvides que as situações externas serão retratadas em teu plano interior, segundo o material de reflexão que acolhes na consciência. Se perseverares na cólera, todas as forças em torno de ti parecerão irradas. Se preferes a tristeza, anotarás o desalento em cada trecho do caminho. Se dúvidas de ti próprio, ninguém confia em teu esforço. Se te habituastes às perturbações e aos atritos, dificilmente saberás viver em paz contigo mesmo. Expirarás na zona superior ou inferior, torturada ou tranquila, em que colocas a própria mente. E dentro da organização na qual te comprases, viverás com os genes que invocas. Se te detens no repouso, poderás adquiri-lo em todos os tons e matizes. E se te fixares no trabalho, encontrarás 1000 recursos diferentes de servir. Em torno de teus passos, a paisagem que te abriga será sempre, em tua apreciação, aquilo que pensas dela, porque com a mesma medida que aplicares à natureza, obra viva de Deus, a natureza igualmente te medirás. Que assim seja, graças a Deus. E para a prece inicial, nós convidamos nossa irmã Neném. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos neste momento, nessa casa de luz. Agradecendo a Deus pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, em nome de Jesus, pedindo aos Espíritos de Luz, esta sexta-feira do ano 2024,
aproximando 2025, que a gente possa levar essas energias de amor, de paz, de equilíbrio, de luz, para um leito de um hospital, para um presídio, para aqueles que não têm o seu lar, que a gente possa orar por eles, que nós somos irmãos, filhos do mesmo Pai. Agradecer a Deus pelo dom da vida, por tudo que vem a nosso encontro, que seja de luz, que seja de tristeza, vamos agradecer. Que nós, seres humanos, temos a mania de reclamar, mas o bom da vida é você agradecer todos os dias. Obrigado, meu Deus, por amanhecer vivo. Ao deitar, agradecer a Deus. Senhor, será que durante o dia eu fiz algo de errado ao meu irmão? Vamos abrir nosso coração para o amor, para a paz, abrindo o coração para que a gente possa chegar à noite e dizer: Senhor, dai-me força para que eu possa chegar para o meu irmão e pedir o perdão. E ainda o perdão ainda é muito difícil, sabendo nós que o perdão é beneficente para a gente mesmo, não para aquele que cometeu. Mas, mesmo assim, a gente vamos pedir ao ano de 2025 que venha com mais paz, que venha com mais luz, que os nossos governantes possam abrir o coração de fazer as coisas certas, não prejudicar, porque talvez amanhã a gente possa agradecer e dizer: Senhor, se hoje eu estou passando por essas dificuldades, é porque eu mereço. Que Deus não castiga nem perdoa. Nós que muitas vezes castigamos a nós mesmos e quer colocar a culpa no outro, mas tudo passa. Pedir ao nosso palestrante da noite de hoje que ele possa passar a mensagem que ele estudou, para que a gente saia daqui melhor do que entramos, colocando em prática tudo aquilo que tocou no coração da gente. Que muitas vezes a gente pensa que o palestrante está falando de nós, mas não é, meus irmãos. É o dia a dia, é a luta da vida. Então, que os trabalhadores dessa casa possam ter mais ânimo, como eles já têm, para 2025 abraçar essa casa de paz, de luz, que dê força para cada um daqueles progredir cada vez mais. E peça àqueles ainda que têm o coração duro, abre o coração, esqueça o passado, vamos pensar no futuro, porque tudo que Deus dá é para o nosso crescimento. E Jesus, na sua infinita bondade, derrama para cada um de nós a paz, o amor, a luz e saúde. Que assim seja, e graças a Deus. A leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, vamos convidar a nossa irmã Ana Meire, que vai ler o capítulo 5º, item 3º, Justiça das Aflições. Boa noite a todos. Justiça das aflições. As compensações que Jesus promete aos aflitos da terra só podem realizar-se da vida futura, sem a certeza do porvir. Essas máximas seriam um contrassenso ou, mais ainda, seriam um engodo. Mesmo com essa certeza, compreende-se dificilmente a utilidade do sofrer para ser feliz. Diz-se que para haver mais méritos, mas então se pergunta por que uns sofrem mais do que os outros. Porque uns nascem na miséria e outros na opulência, sem nada terem feito para justificar essa posição. Porque para uns
nada dá certo, enquanto para outros tudo parece sorrir. Mas o que ainda menos se compreende é ver os bens e os males tão desigualmente distribuídos entre o vício e a virtude. Ver homens virtuosos sofrer ao lado de malvados que prosperam. A fé no futuro pode consolar e proporcionar paciência, mas não explica essas anomalias, que parecem desmentir a justiça de Deus. Entretanto, desde que se admite a existência de Deus, não é possível concebê-lo sem suas perfeições infinitas. Ele deve ser todo-poderoso, toda justiça, toda bondade, pois sem isso não seria Deus. E se Deus é soberanamente justo e bom, não pode agir por capricho ou com parcialidade. As vicissitudes da vida têm, pois, uma causa, e como Deus é justo, essa causa deve ser justa. Eis do que todos devem compenetrar-se. Deus encaminhou os homens na compreensão dessa causa pelos ensinos de Jesus. E hoje, considerando-se suficientemente maduros para compreendê-la, revela por completo através do Espiritismo, ou seja, pela voz dos Espíritos. Que assim seja. E agora, com muita alegria, que a gente recebe nosso irmão Biraldo, que vai falar com a gente sobre o tema Por que sofremos? Abençoe, Biraldo. Boa noite a todos. É com muita alegria que estamos, em nome de Jesus, reunidos para falar sobre um tema que Jesus nos ajudou muito a entender o porquê dos sofrimentos. O nosso tema de hoje é exatamente por que sofremos. Porque nós, dentro do nosso grau de evolução, a gente às vezes reclama muito do sofrimento. E como Jesus nos ensinou, o sofrimento é uma bênção para mostrar o nosso erro e entrar na linha do acerto. Então, bem-aventurados que sofrem, como foi lido aí no Evangelho, está escrito em Mateus, é exatamente para mostrar o caminho do acerto, o caminho de Deus. A nossa felicidade só depende do nosso cumprimento da lei. Então, eu peguei aqui algumas anotações. A primeira é de Joana de Ângeles, quando ela diz assim, olha, ninguém tem o destino do sofrimento. Ele é o resultado da ação negativa, jamais a causa. Então, o sofrimento é sempre a ação negativa de nós, daquele que sofre. Então, não adianta nós sofrer, nós reclamar. Pelo contrário, quando vem o sofrimento, mostra que, de alguma maneira, nós temos que procurar o acerto de nós mesmos. Então, aquele sofrimento é para o nosso aprimoramento moral. E ele continua assim, a causa do sofrimento é sempre daquele que sofre. Então, o culpado pelos nossos sofrimentos somos sempre nós mesmos, não é o outro, né? O sofrimento tem duas origens. Então, todo sofrimento tem duas origens, uma na vida presente e outra na vida futura, ou em vida passada. Uma na vida presente é aquilo que a gente passa no dia a dia, pela nossa maneira errada de vida. Por exemplo, essas causas atuais, a imprudência. A pessoa é imprudente no trânsito, sofre um acidente. Então, é uma das causas atuais. Ele bebe muito, ele sofre as consequências da bebida. E com isso leva ele à agressividade e algumas coisas assim. Então, são causas atuais. Ele discute muito em sua casa, briga com a mulher, ou a mulher com o marido, e está sempre de mau humor e mal-humorado. Então, são causas atuais que levam ao sofrimento.
E causas passadas são aquelas que nós trazemos dentro de nós mesmos. São doenças da alma. Aliás, nós sabemos, através do Espiritismo, que toda doença ela é da alma. O corpo é exatamente para purificar a nossa alma, para nos melhorar. Então, nosso sofrimento, causas passadas, é aqueles que vêm já com aquele vício, né? Alguns já nascem com vício, por exemplo. Tem criança que vem com cirrose. Então não precisa dizer que ele foi um alcoólatra, ou ainda é. Logo, logo ele começa a beber. Eu tinha um amigo conhecido de Edson, me falando que a criança de 2 anos, né? 2 anos, ela não podia alguém deixar um copo de cerveja que ela corria e bebia. Quer dizer, são vícios que as pessoas trazem e nasce com aqueles vícios. Então, na lei de Deus, todos os vícios geram um sofrimento. Você vê como Deus é perfeito. Todos os nossos mal proceder vai gerar um sofrimento, né? Então, ele diz aqui, ó, todo sofrimento encontra em vidas passadas, são as doenças de nascença, as deformidades, a idiotia, e todos esses sofrimentos que eles trazem, quer dizer, o Espírito traz dentro dele. Então, a nossa finalidade de estarmos reencarnados é vencer as nossas tendências, vencer os nossos vícios, né? Mas a gente, na maioria das vezes, quando sofremos, a gente bota a culpa no outro, né? Diga. Hein? Posso fazer pergunta? Pode. Por que tem uma família que vem para sofrer demais? Que sofre demais. O sofrimento é uma carga de aflição que a pessoa coloca em cima do problema, né? Por exemplo, aquele que tem fé absoluta na justiça de Deus, ele aceita com resignação, porque ele sabe, por exemplo, eu dou um exemplo que eu gosto de dar, de uma senhora lá no Rio de Janeiro, que ela tinha um filho viciado que tomava o dinheiro dela e às vezes até empurrava ela, agredia. E essa mulher, quando a gente queria, era vizinha minha lá no Rio de Janeiro, que a gente queria tomar as dores dela, ia levar na polícia, peraí, só um instante. Ela não aceitava, ela disse, não, eu vim com a missão de ajudar esse menino, né? Então, ela vem com aquele compromisso, aquelas pessoas que Deus coloca no nosso caminho para servir de instrumento, e mesmo esse instrumento sendo sofrimento para nós, é uma prova. Então, essa moça, ela dizia, não, eu vim com a missão de cuidar dele, e eu vou cuidar dele, eu sou mãe, eu não quero dar queixa nem nada. Resultado, no fim da vida dela, ela ficou paraplégica, ele deixou as drogas e foi cuidar dela. Está vendo como é que o amor cobre realmente uma multidão de pecados e uma multidão de... Então é preciso a gente entender que todos os sofrimentos que nós passamos é consequência do nosso mal proceder, seja ele de ontem, seja de hoje. Olha, tem gente que tem um destino, né? Como o Joana de Anjos diz, ninguém tem um destino do sofrimento. Esse destino foi causado por ele. Ele, por exemplo, fez muita gente sofrer no passado. Ele foi, por exemplo, um marido infiel, uma mulher infiel. Então ele sofre as consequências da infidelidade daquele parceiro. É uma prova difícil, mas é uma necessidade. E aquele que aceita com resignação, com amor, ele acaba ajudando aquela pessoa e ajudando a si mesmo.
Então, todo sofrimento encontra consolação, todo sofrimento encontra consolação na fé na justiça de Deus. Ora, é muito fácil, se Deus é bom e justo, por que Deus vai querer que eu sofra? Então, se eu sofro, tem que, como Jana de Anjos coloca, se eu sofro é porque tem uma causa. Agora, o nosso sofrimento aumenta porque nós somos teimosos. Às vezes a pessoa me dá um filho viciado, eu com muito sofrimento eu recupero. Ou então eu jogo ele na sarjeta. Aí eu vou receber outro e outro. Então, a carga de aflição que nós colocamos em cima daquela prova é que vai nos levar a um sofrimento maior ou menor. Então, por isso é muito importante a fé em Deus, para que nós aceitemos com resignação, com amor, as provas que Deus nos dá. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, 77, ele diz, toda doença, toda prova, todo sofrimento é considerado uma prova e como tal deve ser aceita, até que você tenha merecimento de passar para um melhor, para uma localidade melhor, um mundo melhor. Quando Jesus diz a casa do Pai há muitas moradas, é porque há muito tipo de morada. Nós, por exemplo, estamos na morada que nós precisamos. Às vezes essa morada é uma morada de sofrimento. Aliás, a terra é uma morada de sofrimento. Mas é a morada que nós precisamos. Se nós tivermos perseverança, se nós tivermos fé em Deus, fé absoluta na justiça de Deus, nós vamos herdar a terra, porque vai ser poucos que herdarão a terra. Né? O Espiritismo já mostrou que é 1/3 só dos espíritos encarnados e desencarnados, só 1/3 que vão herdar a terra. Então, esse terço que vão herdar a terra vão para um mundo onde não vai precisar conviver com criminosos, com assaltantes, vai ter uma vida digna, porque ele também é digno. Então, o mundo tem a tua cor, o mundo é o reflexo de nós mesmos. Então, você quer uma morada boa, quer um mundo melhor, faça o melhor de si. Ajude sempre. Olha, eu queria saber se a gente escolhe a família que quer nascer. Claro. Como é que é? A gente escolhe a família que quer nascer. Nós temos a família que merecemos, né? Por exemplo, nós temos um filho viciado, uma mulher infiel, um marido infiel, um filho problemático, um vizinho problemático, mas o problema maior somos nós. Porque se nós tivermos indulgência, se nós tivermos amor ao próximo, nós não vamos captar aquelas energias. Nós vamos retribuir o mal com o bem. Agora, é preciso que nós entendamos, é por isso que eu amo o Espiritismo, que o Espiritismo nos ajuda a entender essas coisas, e aí a gente sofre menos. O nosso sofrimento é sempre o nosso mal proceder. Quer ser feliz? Cumpra a lei de Deus. Ama a Deus acima de todas as coisas. O que é amar a Deus acima de todas as coisas? Amar os animais, amar a natureza, enfim. E o próximo como a si mesmo, ou seja, se coloca no lugar do outro. Tenha indulgência com os defeitos do outro. Ajude o outro. Se uma coisa não está bem para você, saia dali daquele local, deixe que aquela pessoa continue a sua vida. Agora, não sofra, porque o sofrimento é uma opção de cada um, né? O Paulo, veja como Paulo, eu amo o apóstolo Paulo, Paulo, segunda epístola aos Coríntios 5:10. Ele diz assim, olha, todos devemos comparecer ante ao tribunal de Cristo para receber segundo o que haja feito, o bem ou o mal. Então veja bem, todos recebemos
seja na vida espiritual ou na terra, a semente do nosso passado, aquilo que nós mesmos plantamos. Nós colhemos no dia a dia aquilo que plantamos, né? Às vezes a gente tem uma determinada decepção, aí você conversa consigo mesmo, com o seu mentor espiritual, ele vai dizer: não, você está colhendo o que você plantou ontem. Tenha paciência, ame, perdoe, né? Não sofra, porque o sofrimento é a nossa carga de aflição que nós jogamos em cima do problema. Aí ele diz assim, olha, ainda nos ensinamentos do Paulo, já na explicação de Emmanuel, ele diz assim, olha, toda queda moral lesiona o corpo espiritual, provocando causa de sofrimento no corpo físico. Então, toda queda, tudo que a gente faz de errado, a gente vai sofrer as consequências no corpo. Uma vez o Marcelino falou uma coisa que eu achei interessante, ele disse: até 2 laranjas que você pega a mais na feira, fica gravado lá no teu corpo espiritual que um dia você vai pagar. E Jesus já trouxe esse ensinamento há 2000 anos, quando ele diz assim: a cada um segundo as suas obras. É a mesma coisa da lei de causa e efeito, a lei do karma, né? Cada um vai colhendo exatamente aquilo que nós vamos plantando. Então a felicidade ela vai depender muito daquilo que nós fazemos de correto. Seja correto, cumpra a lei que você recebe a felicidade. Você é feliz, você... E a lei de Deus, veja como a lei de Deus ela é perfeita. Ele diz assim, ó, quando ele diz que toda queda moral lesiona o corpo espiritual, aí veja o que o Emmanuel coloca. O violento perderá o movimento do corpo. É interessante, né? O pouco violento perde só o braço, o mais violento perde os 2 braços. Quando ele é totalmente violento, como Segismundo, quem já leu Segismundo sabe, ele é anão Sabino, aliás. É Sabino, não. É Segismundo, né, Janice? Segismundo. É Sabino, né? É Sabino, é. Ele é anão, é cabeçudo, ele é paraplégico e ainda é perigoso. O que é que ele diz? Por que perigoso? Porque ele joga um contra o outro. Interessante. Ele ainda consegue fazer inimizade. Então, nós sofremos, só um instante, as consequências do nosso mal proceder. Aquele que usa mal a palavra, amanhã ele vem mudo. Aquele que usa mal a vista, ele amanhã vem cego. Então, é o que ele diz aqui, só um instante, olha, o violento perderá o movimento do corpo, o viciado em drogas vem com um problema respiratório. O viciado em álcool, o alcoólatra, com deformidade no fígado. O integrante com limitações mentais. Então, quando você vê uma pessoa com determinado tipo de sofrimento, ore e peça a Deus que Ele transforme aquele sofrimento em remédio para a sua alma. E isso para nós mesmos. Aquilo que nós estamos passando... Foi feita uma pergunta para o André Luiz, essa pergunta foi feita para o André Luiz mesmo. Ele disse: você é a favor de regressão de memória? Ele disse: não, na regressão de vidas passadas ele não precisa. Veja o que você está passando hoje, que é o que você foi ontem. Então tudo que nós estamos passando hoje é consequência do nosso passado. Você quer ter uma vida feliz, vida futura? Faça o bem hoje. Então, o próprio André Luiz, ele é onde ele fala aquela frase, que ele diz que se o egoísta soubesse o valor do bem, ele faria o bem por egoísmo, porque o maior beneficiado é ele próprio. Então, veja como nós precisamos, com o entendimento que temos, botar em prática essa lei de Deus para o nosso bem-estar de hoje e uma felicidade maior amanhã. Então, aquelas pessoas de bem, às vezes têm algum tipo de sofrimento,
mas a gente sabe que esse sofrimento é algum vestígio do passado. Como ele diz aqui, ó, na questão 2877, ele diz: todos os sofrimentos são uma prova. Deus, em suas leis, mostra o caminho para a felicidade. O homem descumpre a lei, aí colhe o sofrimento. O sofrimento é um freio para mostrar o erro. Então, Deus, ele mostra o caminho. Todos nós sabemos o que é o caminho para ser feliz. Mas nós, às vezes, descumprimos. Pelo nosso orgulho, pela nossa vaidade, nós, às vezes, descumprimos a lei de Deus, e aí a gente recebe como de troco o sofrimento. A lei de Deus, ela é perfeita, que ele não deixa ninguém impune de nada. Toda ação gera uma reação, e essa reação é o sofrimento quando ele transgride a lei. Deus não castiga ninguém, como Joana de Age coloca. Deus não criou ninguém para sofrer. E tem gente que ainda diz: que mal fiz a Deus. Poxa, ele vai fazer um mal a Deus? Ele fez o mal a ele mesmo, né? Então, tem gente que leva o tempo todo a reclamar da vida. Eu gosto da história do gavião. De vez em quando eu conto lá para a Nenê. Ela não gosta muito dessa história do gavião. Veja se não tem gente assim. O casal de gavião. Olha só a história. Isso quem contava muito era presidente do centro que eu frequentava lá no Rio de Janeiro, o André Luiz. São pessoas que pegam muitas tarefas, muitas coisas, né? Ela mesma pega, ela mesma não deixa ninguém fazer nada, ela quer fazer tudo. Aí fica reclamando. Aí essa presidente do centro lá, ela diz: olha, eu vou contar a história de um casal de gavião. O gavião, ele estava planando assim no ar, passeando, um domingo de sol, tranquilo, o casal lá. Aí a fêmea vê uma cobra enorme e diz: vou pegar essa cobra. Ele diz: rapaz, a gente está de papo cheio, pegar a cobra para quê? Não, eu não vou deixar aquela cobra não. Aí pegou a cobra, ficou com ela no ar, aí ela começou a pesar, ela começou a reclamar. Aí ele disse: solta a cobra. Assim são as pessoas que reclamam de tudo e de todos. Ela quer pegar tudo ao mesmo tempo. Depois fica reclamando que os outros têm que ajudar. E não é por aí. Então, solta a cobra, meu Deus do céu. Se está pesada, a tua carga está pesada, solta a cobra, né? Hoje o barbeirinho lá, eu estava até com o Reginaldo lá, ele contou muitas histórias, mais ou menos desse tipo, né? De pessoas que pegam, vamos dizer, um pote muito pesado, depois fica reclamando. Puxa, troca, pega o mais leve, saia do formigueiro, como disse, né? O apóstolo Paulo, São Paulo, você tem muito sobre ele, né? Aham. São Paulo falou assim: olha, casar é bom, e não casar é muito melhor. Não, isso aí eu não vi nada de Paulo. Não deve ser uma orientação daquele que falou isso. Quando eu trago, esse aqui que eu trouxe, 5:10, você encontra de 2 Epístola aos Coríntios 5:10. Ele tem também aqui do 10:32, que ele diz assim, olha. Primeiro é uma pergunta que tem no Livro dos Espíritos, que ele pergunta assim: vocês devem todos lembrar, por que os bons, os justos, sofrem e às vezes o mal prospera cada vez mais? Aí ele dá a resposta aqui: porque o justo, o bom, ele está pagando aquele que ele fez ontem, e o mal ele está contraindo dívida para o futuro. Então a situação dele é bem pior. Aí onde eu trago o Paulo de novo, eu trouxe naquela 2 Epístola aos Coríntios 5:10. Essa aqui é Hebreus 10:32. Veja o que Paulo diz:
quando os bons sofrem ao lado dos maus que prosperam. Olha só a orientação do Paulo. Ele diz: depois que fostes iluminados, suportastes grandes combates de aflição. Olha só que sabedoria. Então, depois que você tem o conhecimento da vida espiritual, é que você tenha as provas, né? Por exemplo, você, às vezes, os testes de amar aqueles que pensam de maneira contrária, de amar os inimigos, são um dos últimos testes dos seres humanos na Terra. Então, ele só vem quando você está muito iluminado, porque senão você não suporta. O que acontece se ele não estiver bem iluminado? Ele se mata, às vezes, se destrói, né? Então, Paulo coloca: depois que foste iluminado, porque depois que você é iluminado, você já não discute, você já não quer impor aquilo que você acha que é o correto. Enquanto você não é iluminado, você acha que, não, eu sou melhor, porque é o orgulho que impera nas pessoas, aí ele se acha melhor do que o outro. Ele não deixa o julgamento da sociedade, é ele mesmo que se julga melhor. Mas é isso o quê? Falta de iluminação. Por isso que o Paulo também, 1 Epístola aos Coríntios 15:47, ele diz que o primeiro homem é terreno, é ligado às coisas da terra, é ligado à matéria. O segundo homem é ligado às coisas do céu, é mais espiritualizado. Então isso vem com o tempo, à medida que você vai evoluindo, você vai se espiritualizando. Então quando ele diz: depois que foste iluminado, é que vem os combates de aflição, os testes, é que vem o sofrimento, né? Porque se vier quando você está na ignorância, você vai acabar cometendo vamos dizer, contraindo uma prova maior para o futuro. Então é preciso o conhecimento para você não se deixar levar. Vinde a mim todos vós que... Olha, essa frase do Cristo é perfeita. Está em Mateus capítulo 11. É isso que eu digo, quando ela falar do casamento, seja o que for, do Paulo, você está onde? Está em qual epístola? Mas São Paulo falou isso ou não? Não. Não, né? Não. Não, se disser que falou, não, ele pode até ter falado, mas pegar a fonte, né? Tem que pegar a fonte, não é a pessoa chegar, dizer que o Paulo falou aquilo que é ele que quer que quer falar, né? Então ele diz aqui, ó, em Mateus capítulo 11, 28-30, ele diz assim, ó: vinde a mim todos vós que sofreis, e eu vos aliviarei. Então todos nós, por maior que seja o sofrimento, vamos, acredite em Jesus. Jogue para ele que o fardo dele, como ele disse, se o teu fardo é pesado, joga para mim que meu jugo é leve. Então eu divido a tua carga, eu carrego para você. E ele continua. Jesus coloca uma condição, a sua assistência aos que sofrem. Ele coloca uma condição. Qual é essa condição? Está no cumprimento da lei. Então Jesus dá um alívio para aqueles que sofrem, desde que ele não cometa o deslize, desde que ele não queira cometer a sua justiça. Porque o mal do homem é querer cometer a sua justiça, e não a de Deus. Né? É como eu disse, não, eu faço melhor, eu quero cometer quantos homens querem fazer a sua justiça? Né? Tem alguns que chegam a dizer, não, bandido tem que morrer, bandido bom é bandido morto. Então isso são pessoas que ainda não acreditam na lei de Deus. Então o bandido bom é aquele que se melhora. O ladrão bom é aquele que deixa de roubar. Então, e tudo isso nós vamos aprendendo com os ensinamentos de Jesus
e aos poucos nós vamos botando em prática, né? A lei de Deus é uma só, é a lei de amor, de justiça. Então não há injustiça no calendário divino, só há justiça. Então, se Deus é bom, se Deus quer o melhor para os seus filhos, e mesmo assim a gente sofre, estamos sofrendo é porque nós precisamos daquele sofrimento. O homem, aí ele diz aqui, Deus transforma, aliás, a lei de Deus é a lei de amor e de justiça. O homem, confiando mais em si do que em Deus, transforma sua fragilidade em ações contra a lei. Aí colhe o sofrimento. Então, o sofrimento é sempre o homem que quer se colocar no lugar do Deus. Ele quer colocar a sua justiça e não a justiça de Deus. E quando ele quer colocar a sua justiça, geralmente a justiça do homem é falha. Aí ele colhe o sofrimento. O sofrimento é um freio para mostrar que o homem está no caminho do erro. Olha como Deus é bom, né? Se você está sofrendo, mostra que você de alguma maneira está no caminho do erro. Então aceita aquele sofrimento com resignação, com amor, que você vai superar e vai ajudar aquele que te leva ao sofrimento, né? Então nada acontece por acaso. E todas aquelas pessoas que cruzam o nosso caminho é para o nosso aprendizado, é prova e como tal deve ser aceito, até que nós tenhamos merecimento de passar para um mundo melhor. Olha, nós sabemos que a Terra vai sair, nós já estamos chegando no juízo final. Então a Terra vai chegar, aqueles que não preencher, né, o sentido moral para ganhar a condição de herdar a Terra, vai ter que ir para mundos atrasados. Então a Terra, ela é considerada ainda um mundo de muito sofrimento, porque a maioria dos homens ainda são pessoas orgulhosas e pessoas vaidosas e pessoas más, pessoas que golpistas, está cheio é inerente ao mundo, né? Não é para a gente ficar com raiva, é para a gente mostrar e nós mesmos, se tiver esse defeito, porque nós costumamos falar, principalmente quem fala na tribuna, que isso aqui começa para nós. Isso que eu estou falando não é para vocês não, já começa para mim mesmo. Então essas deficiências morais, a maioria de nós temos. Então nós precisamos vencer essas tendências. Os sofrimentos são uma advertência de que procedeu mal. Temos de nos resignar e suportar as consequências do meio onde nos coloca a nossa inferioridade. Está vendo? Então nós temos que aceitar o meio onde nos coloca a nossa inferioridade. O meio, a minha inferioridade me colocou perante pessoas más. É porque eu tenho um compromisso de ajudar aquelas pessoas e ao mesmo tempo passar por aquele tipo de prova. Então, até que eu tenha merecimento de passar para uma vida melhor. Então, nós, ao invés de pedir a Deus que nós vencemos as nossas tendências, para que, vamos dizer agora, para herdar a terra, né? Nós ficamos discutindo, brigando, achando que o outro é culpado e com isso a gente se acomoda aos nossos erros. Então, quer herdar a terra, quer ir para um mundo melhor, cumpra a lei de Deus, faça o bem. Faça o bem que você vai ser cada vez mais feliz. Remontando todos os males que nos afligem, verão se não poderia dizer, se eu tivesse feito de tal maneira, eu não estava sofrendo.
Porque o sofrimento é sempre consequência do nosso mau proceder, né? E quando a gente tem os testes, temos que ter resignação, temos que ter confiança na justiça de Deus, entendendo que aquela prova é para o nosso bem. Sede feliz quando os homens vos derem ocasião de provar a vossa fé, porque o mal que vos fazem resultará em vosso proveito. Olha só, essa é perfeita, isso é de Emmanuel. Sede feliz quando os homens derem a ocasião de provar a vossa fé, quer dizer, alguém fazer algo que você se sente magoado, não se sinta magoado não, pelo contrário, ore por aqueles que de alguma maneira tentam lhe prejudicar, que ao mesmo tempo você vai dizer, meu Deus, se eu estou convivendo com essa pessoa que de alguma maneira quer me prejudicar, é porque eu preciso passar por esse teste. Então são pessoas que Deus coloca no teu caminho, não é à toa. Então aquele marido difícil, aquela mulher difícil, aquele filho viciado, aquele vizinho complicado, são pessoas que Deus coloca no nosso caminho para nós desenvolvermos a nossa fé na justiça de Deus. Aí quando vem os testes, o nosso orgulho não aceita. Aí gera um sofrimento para nós mesmos. Então o sofrimento é sempre o efeito. A causa do sofrimento é sempre nós. Então nós, o culpado de todos os sofrimentos somos nós, não é ninguém culpado pelo sofrimento que a gente passa, né? Então, quando nós entendemos isso, o homem de bem, ele não discute, ele não briga, ele está sempre de bem com a vida, porque ele sabe, ele confia na justiça de Deus. Os sofrimentos são efeito, a causa sempre o homem. Então, mas nós ainda, dentro do nosso orgulho, a gente diz, quem me leva ao sofrimento é meu filho, é meu vizinho, é meu isso, meu aquilo, e não é. Não é. Nós temos a prova que necessitamos, meu Deus do céu. Aceite com resignação. Então, o bom, como está a questão do livro do Espírito, por que os bons sofrem ao lado dos maus que prosperam? Porque os bons foi o mal de ontem. Ele hoje está colhendo o que ele fez no passado. O mal que prospera está numa situação pior porque ele está contraindo dívida para o futuro, né? O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9:7, ele diz que a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Então, olha, bem-aventurados que sofrem, como eu gosto de repetir essa frase. Tenha paciência com aqueles que Deus colocou em vosso caminho para ser instrumento de vosso sofrimento. Está lá, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9:7. Então, aqueles que Deus colocou no nosso caminho, é exatamente a prova que nós necessitamos. Aprenda a conviver com aqueles que é diferente. Se uma coisa não está bem, você se afasta um pouquinho, mas não fique preso à mágoa, não fique preso a ódio, porque você vai sofrer as consequências daquele mau proceder, né? Jesus diz assim na frente, minhas palavras não passarão. Jesus não transformou palavras em instrumento de dominação, porque tem gente que deturpa, ele pega as palavras e mistura. Aí ele diz, Jesus não transformou as palavras em instrumento de dominação, para servir as suas ambições e os seus interesses materiais. Por quê? Porque Jesus está num sentimento mais espiritualizado. Então nós temos que se preocupar mais com o nosso eu espiritual. O material, ele vai ficar tudo aí. Olha, aqui o centro é muito bonito, mas é matéria.
muito mais. Quando Jesus diz a felicidade não é desse mundo, não é das coisas materiais, né? A felicidade ela está no perdão, na indulgência, na paciência, no você saber conviver com o outro. Então, a felicidade é exatamente isso. A felicidade não é desse mundo material. A felicidade está nas coisas espirituais. Se os homens se contradizem, o que passará é o falso. Então, olha, se a nossa consciência não nos acusa, é por isso que Santo Agostinho diz, ó, todo dia nós devemos colocar nossa cabeça no travesseiro e dizer, meu Deus, se tu me leva hoje, eu tenho condições morais, espirituais, para merecer uma morada boa. Então, vamos trabalhar nossa consciência, vamos trabalhar o nosso eu com relação a Deus. Então, os homens se conduzirão, o que passará é o falso, o verdadeiro nunca passará. Então, é por isso que nós precisamos ser 100% verdadeiro, 100% correto, porque por menor que seja a falta, ela vai mais tarde lhe acusar. Ainda tem o quê? 5 minutos, né, bonito? Ele diz aqui, olha, eu tirei de um livro que eu ganhei até de Júlio César, maravilhoso, que ele fala, o karma registra toda a atividade mental. Porque muita gente diz, Jesus já falava há 2000 anos atrás, a cada um segundo as suas obras. É a mesma coisa o karma, que muita gente não entende. O Emmanuel colocou o karma, ou toda a nossa obra, está gravada no nosso corpo espiritual. Então, quando a gente desencarna, ou mesmo sem desencarnar, os espíritos estão me vendo ali. Se eu estou falando as coisas não verdadeiras, ele está me vendo, não adianta. Então, nós espíritas temos que entender que esse karma é que vai nos levar à felicidade ou ao sofrimento. Então, ele diz aqui, ó, pensamento, atos e aspirações vão do subconsciente ao superconsciente. Então, minha gente, tudo que nós fizermos de errado vai ficar lá no nosso superconsciente. Né? O que para ele diz, até aquelas 2 laranjas que você pegou a mais, vai ter que pagar. Porque fica lá na nossa obra. Então, a cada um, segundo as suas obras, é a mesma coisa da lei do karma. De forma justa e sábia. Quer dizer, tudo é de forma justa e sábia. A lei de Deus, ninguém escapa nada. Não tem privilégio para ninguém, mas também não tem colher de chá para ninguém. Todo mundo tem que passar pela obra. São os créditos ou débitos de cada um perante a lei de Deus. Quer dizer, você está bem registrado dentro de nós os créditos ou débitos. Está tudo no nosso superconsciente. Tá tudo, e o Emmanuel coloca como está dentro do nosso perispírito. Então, se o espírito é um pouco mais evoluído, quando o André Luiz diz eu suicídio, ele diz, não, está aí, ó. O seu corpo espiritual diz tudo que você foi na Terra. Está aí, toda a sua obra está aí dentro de você mesmo. Então, não tem como a gente esconder nada. O Espiritismo é a terceira revelação e veio para mostrar esse lado espiritual que nós precisamos desenvolver dentro de nós mesmos, né? Toda a nossa obra está registrada no nosso corpo espiritual. Quando ele diz o juízo final, o homem é o artífice do seu destino. Aliás, o homem é o artífice do seu destino. A sua realização presente ditará suas facilidades ou dificuldades futuras. Então, a nossa felicidade
A nossa felicidade ou o nosso sofrimento futuro depende do que fizermos hoje. Então veja como nós temos que ser verdadeiro e como Jesus colocou, não adianta enganar porque fica lá no nosso carro. A sua realização presente ditará suas facilidades ou dificuldades futuras. Esforça para ser sempre melhor. Então, minha gente, vamos ter um esforço, cada um de nós, ter um esforço muito grande para dar o melhor de nós em prol do nosso próximo. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Porque nossas responsabilidades, hoje nosso livre-arbítrio, nós já começamos a dominar o nosso livre-arbítrio. Porque o que é dominar? É saber o que é certo e o que é errado. Então vamos fazer o correto para nós colher a felicidade. Porque se nós fizermos o errado, nós vamos colher o sofrimento. Então, a lei de Deus, ninguém escapa. A lei de Deus, ela está na consciência de cada um de nós. Então, é preciso, quando ele diz aqui, só para terminar, quando Jesus vier acompanhado dos anjos, olha, Jesus já veio. E já veio como? Acompanhado dos anjos. É a terceira revelação. Vou terminar, viu, Murilo? Quando Jesus vier acompanhado dos anjos, reunirá todas as nações e colocará à sua direita os bons e à sua esquerda os maus. Então ele já veio, já está sendo feita essa seleção. Aí eu só quero perguntar a cada um de nós: nós estamos em condições de passar para a direita ou à esquerda do Cristo? Aí é o que é uma reflexão que nós precisamos ter, essa reflexão com nós mesmos e procurar ver o que nós vamos herdar. Se nós estamos em condições de herdar a terra ou ir para um mundo equivalente à terra. Equivalente não, pior. Por que pior? Porque se nós não herdarmos a terra já está no grau de evolução física de mundo de regeneração. Se a gente for para um mundo de prova e expiação, nós vamos para um mundo que provavelmente não tenha nem energia, pior o celular, né? Aí todo mundo vai sentir falta do celular. Então é preciso que nós temos um esforço muito grande para botar em prática esses grandes ensinamentos da lei de Deus para podermos ganhar a condição de herdar a terra. Tem gente que diz, o ser humano não tem jeito. A terra abrange nada em relação ao mundo, ao universo, nada. Então, os terráqueos, vamos dizer, em relação ao universo, os terráqueos é como se fosse a Cracolândia em São Paulo. A Cracolândia tem o quê? Muito viciado. Então, os viciados estão presos ao sofrimento, outros vão para a cadeia e alguns se melhoram e se salvam. É o que acontece na Terra. Então, a Terra em relação ao mundo é mais ou menos isso, em relação ao universo. É um mundozinho pequeno, então nós precisamos botar em prática esses ensinamentos para podermos ganhar condição moral de herdar a Terra. Muita luz para todos. Quando eu conheci o Espiritismo, Viral, uma das questões que me fez mais me envolver e me interessar por essa doutrina maravilhosa foi justamente questões como essa, porque assim, o que a gente vê, às vezes, na mesma família, são dois irmãos, um doente, às vezes muito doente, acamado a vida toda, e outro irmão sadio, e aí eu me questionava a respeito da justiça divina, como é que pode, numa condição dessa, na mesma família, duas pessoas da mesma estrutura, na mesma condição, e um de um jeito tão diferente do outro. E aí o Espiritismo me deu essa resposta, eu não encontrei em lugar nenhum. A resposta desse tipo: se não é dessa encarnação, dessa vida nossa,
É de sofrimento que eu trouxe lá de trás. E aí, nessa vida, eu estou tendo a oportunidade vamos supor, a pessoa que veio doente, de paralítico, eu tentar me resgatar a partir dos erros que eu já cometi. Né? Deus abençoe, muito obrigado pela palestra, foram ensinamentos maravilhosos que a gente deve levar para a vida da gente, porque são ensinamentos que, antes de tudo, são ensinamentos do próprio Jesus. Né? E para a conclusão dos trabalhos, daqui a pouco a gente vai fazer o passo, quem tiver interesse em receber o passo, por favor, faça uma fila aqui, que a gente vai proceder a essa atividade, e para a prece final nós vamos convidar o próprio diálogo. Obrigado pela noite e vamos com Deus. Então, meus irmãos, vamos meditar nesses grandes ensinamentos, vamos nos esforçar, porque nada vem de maneira gratuita. Tudo faz parte do nosso esforço para termos o merecimento de uma vida melhor. Então, para nós termos uma vida melhor, precisamos vencer as nossas tendências, ou seja, os nossos vícios, seja ele vícios morais ou vícios físicos. Porque o pior deles, eu continuo dizendo, é o vício moral, que é principalmente o orgulho e o egoísmo que nós ainda trazemos dentro de nós. Então vamos procurar nos conscientizar da necessidade de botarmos em prática os ensinamentos da lei de Deus. Nós sabemos, por exemplo, que Jesus trouxe esse ensinamento do perdão há 2000 anos. E nós ainda queremos cometer a nossa justiça, dizendo, eu não perdoo fulano, eu não perdoo ciclano. Então, quem sou eu para não perdoar? Se o próprio Jesus nos aconselha e nos orienta ao perdão. Então, isso é só um exemplo para mostrar como nós precisamos sintonizar mais com os ensinamentos do Cristo e, principalmente, se esforçar para botar em prática esses mesmos ensinamentos, que são eles que nos levam ao céu, ou seja, ao caminho da felicidade. E em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos, especialmente o meu querido irmão Bezerra de Menezes, pedimos licença para encerrar mais uma reunião doutrinária nesta casa. Que assim seja, graças a Deus.